como isso daí tomou uma proporção. Acho eu, e eu vou dar minha opinião antes de abrir a matéria, no seguinte, aliás, já abri a matéria, já foi a matéria. Cara, isso aí, com todo respeito, a nossa imprensa é medíocre, é tão ridícula com essa questão da cabeça de porco. Deu mais ênfase do que o próprio jogo, porque isso, de certa forma, ataca o próprio Palmeiras em si. O Corinthians venceu um derby que fazia tempo que ele não vencia, quebra um tabu enorme, destrói talvez as chances do Palmeiras ser campeão. E óbvio que Crefisa barra Palmeiras goza de uma certa proteção da mídia, de interesses midiáticos e financeiros, porque, meu irmão, cabeça de porco, tá ok, fez o quê? Mudou o que a vida das pessoas? Caiu no jogador, quebrou a cabeça de alguém, fez alguma coisa? Ai, meu Deus, ninguém nunca viu uma cabeça de porco, nunca comeu uma cabecinha de porco numa feijoada, nunca fez isso, nunca foi no açougue, nunca assou uma pururucazinha, fez alguma coisa, nada disso passou na sua vida? Minha Nossa Senhora, vocês precisam sair da tela do computador. Cabeça de porco e vitória do Corinthians no derby viram notícias no mundo todo. Ai, que coisa boa. O derby da última segunda-feira ficou marcado não só pelo fim do jejum de 3 anos do Corinthians sem vencer o Clássico, mas também por uma cabeça de porco arremessada no gramado da Neoquímica Arena. O episódio gerou repercussão internacional. Jornais sul-americanos e também europeus noticiaram o fato, exibindo até mesmo imagens do porquito. A manchete do El Tiempo da Colômbia usou a palavra incrível para definir o feito do torcedor. Enquanto o The Telegraph da Inglaterra classificou o clássico como um dos maiores derbys. Assim como o Marca da Espanha, o periódico inglês lembrou do astro português Luís Figo, que teve uma cabeça de porco arremessada contra ele no seu primeiro clássico após o Barcelona para jogar no Real Madrid. Isso, inclusive, um abraço ao Diogão do Fala Muito Fiel, né? Que ele foi um dos primeiros a repercutir, inclusive, a foto desse feito, né? Jogaram ali um pouco. Claro que a cabeça ali já estava meio desnutrida, né? Mas fora isso, fizeram a mesma coisa, virou e seguiu a vida de todo mundo. Já o jornal AS, também da Espanha, explicou até mesmo a origem do apelido porco, segundo o historiador Celso Unzetti. Esse daqui que é jornalismo, né? Por que porco? Por que existiu essa situação do apelido? Os caras fazem jornalismo, tem que buscar até historiador, tá certo eles. O nome vem desde a Segunda Guerra Mundial pela ligação do Palmeiras com a Itália, aliada da Alemanha, reforçando por um apelido, um episódio em 1969. Naquele ano, 2 jogadores do Corinthians, Lidu e Eduardo, morreram em um acidente de trânsito, e o Palmeiras foi o único clube da Federação Paulista que votou contra a inscrição dos 2 substitutos, que poderiam estar aptos justamente a partir do derby pelo Paulistão. O ex-presidente Vadiello definiu a atitude palmeirense como espírito de porco. Em 86, o rival adotou o apelido com direito a mascote que utiliza até os dias atuais. A presença do Memphis atraiu a mídia holandesa, que também repercutiu a cabeça de porco no gramado do estádio. O The Telegraph, da Holanda, descreveu o fato como nada mais do que uma provocação corintiana. Percebem como os caras fazem no mundo a representação do que foi a cabeça de porco? Foi incrível, não sei o que, pode não ter a matéria em si, mas nada que, meu Deus, parece que o mundo está acabando por conta da cabeça de porco no gramado que durou pouco mais de 5 segundos, 10 segundos, no máximo, dentro de campo, o Yuri chutou e acabou. Não teve nem mais de nada que justificasse todo esse assombro. Meu Deus, acabou o futebol. Teve um jornalista, um pseudo-jornalista do Jogo Aberto que disse, meu Deus, as pessoas estão doentes. E sempre usa o Corinthians para ganhar engajamento, né? Agora que o timezinho dele tá na zona do rebaixamento, né? Agora usa exatamente o oposto para tentar punir o Corinthians para exatamente ganhar algum tipo de benefício. Comecem a observar esse tipo de jornalista. Começou a bloquear todo mundo, viu? Só para constar. É esse tipo de jornalismo que suga o Corinthians e depois, no primeiro momento, já começam a virar as costas e meter problemas no Coringão. Bom, dito isso, o chute de Yuri Alberto para retirar a cabeça de porco também foi destacado pelo... Aí eu não sei
Algemeen Dagblad, da Holanda, que qualificou o gesto como nada amigável. O atacante esclareceu após o jogo que confundiu o animal com a almofada e quase quebrou o pé. O torcedor que arremessou a cabeça de porco foi identificado e levado pelas autoridades da Neoquímica para o GCRIM mais próximo. O fato ainda foi registrado em súmula pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. O Timão pode ser denunciado no STJD, que pode aplicar multa de até R$100 mil. Aí tem a repercussão do mundo todo, né? Aquela coisa bonita, aquela coisa maravilhosa. Rapaz, tem que ser assim mesmo, tem que passar no mundo, tem que chamar atenção. Incrível, olha para isso, rapaz. Tem o Garro aqui com a cabeça. Olha lá o porquinho. O porquinho é nacional, agora é internacional. Já sabem o porquê o Palmeiras é um time porco. Aí, ótimo, continue assim. Tem que passar para o mundo o motivo do Palmeiras ser um time tão miserável na sua história. Dito isso, e para não perder o fio da meada, teve aqui uma repercussão do especialista, do qual eu vou discordar de novo, mas vamos lá. Lei no esporte, né? Lei em campo, que é do matéria do Gabriel Cossetrone, meu Deus do céu. Corinthians deve ser denunciado e punido por cabeça de porco. Os caras já sabem que deve ser punido, hein? O derby desta segunda-feira entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro foi marcado por um episódio inusitado. Uma cabeça de porco foi arremessada por corintianos ao gramado da Neoquímica Arena aos 28 minutos do primeiro tempo. Uma investigação policial foi aberta para apurar Os caras estão com muito trabalho para fazer a vida, né? Investigação da cabeça de porco. Uma investigação policial foi aberta para apurar como o pedaço do animal entrou na Neoquímica Arena. Além disso, o episódio deve ter consequências também na justiça desportiva, com o Corinthians podendo ser punido pela ação de seus torcedores. O caso é gravíssimo e mostra a fragilidade da segurança em nossos estádios. Minha nossa. Em termos disciplinares, o arremesso da peça do animal no campo de jogo é infração definida pelo artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E dada a gravidade da conduta, qual é a gravidade da conduta que eu queria saber, tá? Tende a resultar em perda de mando de campo. Olha como os caras já fizeram o julgamento. Qual é a gravidade da conduta? Qual é a gravidade da conduta? É um objeto arremessado. Um objeto arremessado no gramado, que não, de certa forma, não paralisou, porque a bola já estava parada. Era um escanteio para o Palmeiras. 5 a 10 segundos, no máximo, foi chutado o objeto pelo Yuri Alberto. Qual é a conduta gravíssima, né? Tende a resultar em perda de mando de campo, né? Já determinou. O cara já determinou. Vamos lá. Mesmo que se alegue que não havia risco físico, e não havia, né? Porque não chegou próximo de nenhum jogador do Corinthians ou do Palmeiras, aos atletas, o impacto psicológico é significativo. Ninguém sabia que era um porco. Ninguém sabia que era um porco. Qual é o impacto? Todo mundo achou que era uma máscara, todo mundo achou que era alguma coisa. Ninguém sabia o que era. Como é que você vai ter impacto sobre algo que você não sabe? Não apenas para quem estava em campo, mas para os torcedores. Então, o Corinthians é punido porque só tinha torcedor do Corinthians, né? O impacto psicológico é para os torcedores do Corinthians, que praticamente todo mundo vibrou. Eu não entendi. Vai ser punido por vibrar. Além disso, considerando o tamanho da peça, deve-se analisar a gravidade da ineficiência da segurança, que indica que outros objetos proibidos poderiam ter entrado no estádio da mesma forma. Pelas somatórias dos fatores envolvidos no evento, é de se esperar que, além da multa, o clube mandante seja punido com perda de mandos de jogo. Avalia o advogado Vinícius Loureiro, especialista em direito esportivo. Eu fico curioso quando esses caras, né, dão esse tipo de situação. E a gente lembra do Santos, né? O Santos invadiram o estádio da Vila Belmiro, deram lá 30 dias, depois 20 dias de multa, de 20 dias de jogos, acabou sendo 1, 2, 3 jogos no máximo, né? E olha, agressão ao jogador, ato gravíssimo. O STJD chega a dizer que tem pena de dar a punição ao Santos, porque o cara é um time de história no futebol brasileiro, sempre de conduta muito nananá, do Rei Pelé, blá, 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 fizeram tantas agruras ali. Estou com pena de punir o Santos porque o seu torcedor invadiu, jogou pé, jogou tudo lá dentro, tinha uma faca lá dentro, inclusive, podia ter lá dentro, e aí? Fez o quê?
Quando teve eu acho que foi São Paulo São Paulo e Palmeiras, não lembro agora. Tem um torcedor que também estava com um objeto cortante, né? Salvo engano, teve isso. Qual foi a punição? Perda de mando? Ato gravíssimo dentro do nosso futebol. Qual foi a punibilidade? Os caras, às vezes, se vestem de especialistas, mas são mais clubistas do que qualquer pessoa. Esses que inflamam exatamente a revolta dos torcedores. Porque quando a gente tem, por exemplo, atos de torcidas organizadas que são vinculadas a clubes, por exemplo, em que há homicídio claríssimo e emboscada, ninguém fala nada. Ninguém absolutamente fala nada. Que são, de certa forma, né? Hoje, tudo que é envolvido em torcidas organizadas é vinculado aos clubes, mas ninguém trata sobre nada. Como mandante da partida, é possível que o Corinthians seja denunciado por infração disciplinar do artigo 213 do CBJD, entendendo ter deixado de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir o lançamento de objetos, podendo ser punido. Lançamento de objetos é o que eu entendo que é correto sobre isso. Se a Comissão Disciplinar de Justiça, ao receber a denúncia, entender que a cabeça de porco representa elevada gravidade, o clube pode perder mando de campo de até 10 partidas. Mesmo o artigo do CBJD prevê isenção de responsabilidade do mandante, neste caso o Corinthians, se houver identificação e detenção dos autores do lançamento do objeto. Pronto, meus amigos. Não tem perda de mando zorra nenhuma. Não venha com essas... tem que punir pela gravidade. Se identificar, já identificou os dois caras. E ainda o cara que orquestrou tudo, que tem vídeo gravando lá, a porcaria toda. Já identificou todo mundo. Todo mundo já sabe como é que vai ser. Então não vem com essa, não. Não venha criar, fomentar dentro das suas narrativas que o Corinthians deve ser punido, sendo que já identificou, todo mundo já sabe quem são os caras. Se o Corinthians conseguir identificar e comprovar o indivíduo que lançaram a cabeça de porco no campo e apresentar à autoridade policial competente, coisa que já aconteceu, já de imediato, já no dia, já na hora, pode ter sua responsabilidade eximida. Pode também não ser responsabilidade na complexa possibilidade de apresentar provas robustas que demonstrem a inexistência de sua responsabilidade. Cadê o cara falando? Conta Ana Mizutori. Pergunta para o cidadão ali, o Vinícius Loureiro, falou sobre questão de isenção, né? Ele não fala de isenção, né? Coisa bonita. O advogado Vinícius Loureiro entende que, neste caso, o único caminho para evitar a punição é a identificação inequívoca. Olha como é que esses caras gostam de... É a punição por nada, né? É a identificação inequívoca de todos os envolvidos na infração, desde a entrada da cabeça do porco no estádio até seu arremesso em campo. E a lavratura de boletim de ocorrência, conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 213. Cabe destacar que o Código prevê que a identificação e apresentação à autoridade competente deve ser contemporânea ao evento para que se possa ser considerado na análise da infração. Foi feita ontem, tá? Seus bunda mole que não gostam de punir o Corinthians, tá? De brincadeira. O que diz a súmula da partida? O árbitro Wilton Pereira Sampaio escreveu na súmula da partida sobre a cabeça de porco atirada no gramado, além de outros objetos jogados a campo. Informa que aos 28 do primeiro tempo, quando a partida se encontrava paralisada para a cobrança de tiro de meta a favor da equipe do Palmeiras, foi arremessada uma cabeça de animal, porco, em direção ao campo de jogo, caindo sobre a linha de meta. Em ato contínuo também foram arremessados um copo de plástico contendo líquido e um isqueiro. A peça foi lançada durante um escanteio do Palmeiras pelo lado esquerdo. Rafael Veiga estava posicionado para a cobrança quando o objeto foi atirado para dentro do campo, mais longe de qualquer atleta. Rapidamente, o atacante Yuri Alberto tirou a cabeça do porco para a beira do gramado com um chute de leve. Funcionários retiraram um pedaço de suíno e a partida seguiu normalmente. Os telões da Neoquímica emitiram uma mensagem ressaltando que é proibido arremessar objetos no campo. Vale destacar, que eu já falei aqui, a polícia investiga o caso por meio da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. Intolerância esportiva foi ótimo. 2 torcedores que arremessaram uma sacola plástica com a cabeça de um animal em direção ao gramado foram identificados. Eles foram detidos e autuados por provocação de tumulto. Eu queria saber que tumulto eles provocaram, só se a galera vibrou. Encaminhados ao juizado especial criminal, onde foi registrado o termo circunstanciado. A investigação das autoridades policiais também requisitou as imagens das câmeras de segurança ao clube para esclarecer como a peça adentrou ao estádio. A polícia também procura o suspeito de ter procurado a cabeça
de comprado a cabeça de porco. Horas antes da partida, o próprio torcedor gravou e publicou imagem de si adquirindo um pedaço do animal em um açougue, avisando sobre o que faria. De acordo com a Lei Geral do Esporte, no artigo 201, o torcedor que arremessou o objeto pode pegar de 1 a 2 anos de prisão por promover tumulto, praticar ou incitar a violência. Tá aí, meus amigos. Isenção ao Coringão, certo? Torcedor do Corinthians que levou cabeça de porco em derby na arena presta depoimento. Osni Fernando Luiz se apresenta à polícia, admite ter comprado parte do animal, mas nega que tenha sido o responsável por atirá-la no gramado durante o clássico. O torcedor do Corinthians responsável por comprar uma cabeça de porco e levá-la à Neoquímica Arena na última segunda-feira, se apresentou nesta quarta-feira e prestou depoimento à Delegacia de Polícia de Repressão dos Delitos de Intolerância Esportiva. Acho engraçada essa palavra, intolerância esportiva. Assinou um termo e foi liberado na sequência. Admitiu ter comprado, né? O Osni já tinha admitido, mas negou que tenha sido o responsável. Nós pensamos, vamos para a frente da arena, no estacionamento, nós pegamos a cabeça e tiramos algumas fotos. Eu comprei a cabeça de porco no Mercadão da Lapa, paguei por ela, declarou o torcedor. Estava bêbado e arremessei lá por um canto do estádio, no setor sul. Achei que alguém ia achar e jogar fora. Ou que ia tirar foto, eu não sei quem jogou no gramado. Apesar da polêmica gerada do risco de punição, o Corinthians, por conta do ocorrido, Osni se defendeu. A provocação é sadia. Não peguei barra de ferro para agredir ninguém. Não dei soco em ninguém. O futebol tem que parar com isso. O futebol raiz tem que viver. Nos anos 90, todo mundo ia para o jogo junto, brincava com o outro. Hoje chegou com uma proporção que estão acabando com o futebol. Neste ponto, eu concordo plenamente com o torcedor. Acabou com o futebol. Hoje todo mundo parece criminoso. Na última terça, o Corinthians enviou imagens à polícia para ajudar a esclarecer o caso. Ao clube interessa identificar o responsável pelo ato para evitar uma punição. O arremesso da parte do animal foi relatado na súmula por parte do árbitro Wilton Pereira. Já falamos da suposta punição, da possível punição, né, do torcedor. Mas sobre o tema, ainda tem a fala dele, né? Então tá aqui com vocês o torcedor nas próprias palavras dele. No primeiro momento eu peguei e levei a cabeça de porco só para querer tirar uma foto ali no estacionamento, mais nada. Por conta do quê? De uma brincadeira tal que eu acho que o futebol raiz ainda vive. Eu só quis fazer isso, a brincadeira na onde do momento algum eu quis confrontar alguém. Não, momento algum eu joguei a cabeça para dentro do estádio. Então, eu tinha bebida onde que eu arremessei essa cabeça de porco lá pro setor sul, momento algum não tinha nada combinado com ninguém, não. Eu fui no Mercadão, o que aconteceu? Brincando no WhatsApp ali, nós trocando ideia, aonde que nós vê um monte de faixa ser estendida aí por brincadeira, sem mundial, sem, entendeu? Só que aí nós falou, pô, essa brincadeira já tá velha demais, tá ligado? Isso não tem mais o que... Aonde que nós pensou, vamos lá para frente da arena, lá dentro do estacionamento, nós pega a cabeça e tira umas fotos. Onde que eu comprei a cabeça de porco, eu paguei a cabeça de porco, tá? No gramado? No gramado não sei não, disso aí eu não sei de nada. Não, a provocação é sadia. Eu não peguei uma barra de ferro, não peguei nada para agredir ninguém. Eu não dei um soco em ninguém. Eu acho assim, o futebol tem que parar com isso. O futebol raiz tem que viver, entendeu? Nas épocas 90, todo mundo ia pro jogo junto, um brincava com o outro, zoava o outro, entendeu? E hoje em dia chegou numa proporção assim que estão acabando com o futebol com isso, entendeu? O que aconteceu ali na Ayrton Senna ali é normal? Ou na Anchieta? Só que eu quero aqui, ó, já para esclarecer logo tudo, eu quero pedir perdão demais pelo meu escudo, entendeu? Eu amo demais essa entidade aqui. Em momento algum eu quis prejudicar essa entidade. Não quero defender ninguém, mas eu já perdi o meu irmão, mano. Já perdi o meu irmão para uma torcida organizada aí, entendeu? Então todo mundo sabe o que eu guardo no meu coração. Bastante pesada aqui a manifestação do torcedor, né? Cara, posso dizer? O cara tá certo. Eu acho que a proporção que a gente está dando a um evento dessa de proporção, como eu falei no dia, criaram uma discussão por uma cabeça de porco, uma situação em que parece que a pessoa não come porco, vai saber, né? Mas quando a gente teve um evento em que um pai de família foi, né, absolutamente
carbonizado, né, e perdeu sua vida numa emboscada de uma torcida organizada, pouco se falou sobre isso, pouco se repercutiu sobre isso, quais são as soluções e punições a esses torcedores e à torcida organizada e como a mídia tratou esse tipo de crime, né, envolvendo a torcida organizada.